Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Tu tens as palavras da vida eterna. Foi dita por Simão Pedro. Está comentado aqui na lição 59 do livro Fonte Viva, Palavras da Vida Eterna. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres, verbo amigo trazido por dedicação, que te reanimam e consolam, opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito, sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda o teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo para que não lhe perca o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver em conformidade com as suas leis. Refere-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade, aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página, de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. A forma principal de comunicação entre os espíritos, eles dizem que é o pensamento. Mas a gente, quando está aqui em carne e osso, igual nós estamos, a gente usa a palavra articulada. E é claro que a palavra articulada ela vai estar sempre impregnada daquilo que está cheio o nosso coração. Por isso que Jesus, uma vez até repreendendo os discípulos e os fariseus, ele falou assim, não é o que entra pela boca que mata, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca é do que está cheio o coração. E Emmanuel tem a pretensão, nessa lição aqui de hoje, de dizer que as palavras da vida eterna, elas chegam para a gente em todos os momentos, todas as etapas da nossa vida de alguma maneira. Na infância, na adolescência, quando a gente já chega à fase adulta, quando a gente começa a entrar na velhice, e em todos os momentos também profissionais, escolares, tudo que a gente vai fazer, sempre tem uma mensagem edificante chegando para a gente, e ele acredita, e com razão, essas mensagens sempre ao Cristo, a Jesus, que ou elas estão ali no texto bíblico que estão sendo reproduzidas, ou estão sendo intuídas, estão sendo trabalhadas o tempo todo para chegar a gente no momento correto, na hora que a gente mais precisa. Então, uma das frases aqui que são marcantes no estudo de hoje, ele fala assim, ó, guarda o teu coração à escuta. E vamos aprender a selecionar quais são as palavras que realmente valem a pena e aquelas palavras que não, aquelas palavras que, como ele disse aqui, né, num parágrafo, ele fala assim, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, discursos que só estão querendo inflamar com ódio, inflamar de alguma maneira, né, desequilibrar a gente. E a gente começa a pensar assim, peraí, quem tem o dom da palavra tem um recurso poderosíssimo para sobreviver nesse mundo que a gente vive. A gente vai vendo que nos empregos em geral, no meio profissional, a pessoa que consegue se comunicar melhor, ela tem facilidade, né, no meio profissional em arrumar emprego e até manter o seu emprego e ter as promoções aí da vida. A gente percebe que até mesmo o ambulante, aquele que está fazendo, né, o seu trabalho autônomo, se ele não tiver um meio de comunicação melhor, ele também não sobrevive. Agora imagina o dia que a gente conseguir utilizar esse magnetismo da palavra para só trazer mensagens que sejam edificantes.
A gente sabe que na sociedade que a gente vive, as religiões, em geral, elas ficaram durante muito tempo sendo vistas como aquela que cerceava a liberdade, que queria impor determinado comportamento, e por conta disso, muitas pessoas acabam meio que desprezando ou então evitando alguns conceitos religiosos. Mas se a gente pudesse, de maneira imparcial, eu defendo isso, imparcial, que a gente conseguisse pegar, não a Bíblia inteira, de início, né, mas pegar pelo menos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para conhecer Jesus e para conhecer a mensagem do Cristo. De preferência começando pelo evangelho de João, que é o último, mas é o evangelho do amor, é o evangelho mais completo. Depois a gente pega os sinóticos, pega Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico porque eles são menores e são muito parecidos uns com os outros. O João é diferente porque João teve contato direto com o mestre, ele era um menino, né, ele ficou com o mestre até o final, e depois ele desencarnou também, morreu muito velhinho. Conta a história lá na ilha de Patmos, quando já não aguentava falar mais nada, ele só falava: meus filhos, amai-vos. É o apóstolo do amor. Se a gente pudesse ler esses evangelhos com imparcialidade, como se estivesse lendo um romance, estivesse lendo esses vários posts que a gente recebe através do WhatsApp, através do Facebook, das redes sociais, a gente ia se deparar com uma história que em alguns momentos vocês vão encontrar algumas frases formais demais, algumas frases enigmáticas, vai encontrar sim, mas o tempo todo a gente vai encontrar palavras da vida eterna, porque são palavras que vão estar te exortando ao amor. Quando Jesus fala: ó, o meu jugo é leve, meu fardo é suave, porque a única coisa que eu estou pedindo é para vocês, ó, amarem uns aos outros, se respeitarem, não tem nada de violência, não tem nada de desagradável. Aliás, quando isso acontece, a gente começa a reconhecer que as pessoas que estão desequilibradas, promovendo desequilíbrio no mundo, elas estão colhendo para elas mesmo o próprio desequilíbrio que elas estão participando. Então a gente começa a aprender a selecionar as coisas assim: a tempestade é lá fora. Essa frase, a tempestade é lá fora, foi escrita por Leopoldo Machado, que é um dos primeiros educadores da Baixada Fluminense. Ele foi o que fundou a primeira escola aqui da Baixada Fluminense. Chegava no gabinete dele e ele falava: essa tempestade é lá fora, aqui dentro eu tenho que estar tranquilo e zelando para que sempre da minha boca saiam palavras boas. A gente começa a fazer aquele trabalho de chegar no final do dia e interrogar a nossa consciência. Falei mal de alguém hoje? Teci alguma crítica que fosse desagradável? Alguma coisa que eu pudesse me arrepender? Posso a partir de agora corrigir, tentar corrigir? E aí a gente começa a perceber que as melhores frases que a gente recebe são as frases de incentivo, são as frases que vão colocando a gente para cima de novo, nasce de um coração do amor insondável do Cristo como a água pura no seio imenso da terra. A gente se mantém despercebido. Ele fala: vigia do mundo, isolado de ti mesmo, para que não perca essas oportunidades dessas palavras, né? Elas te exortam a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as leis de Deus. Refere-se ao planeta como sendo o nosso lar e a humanidade, revela o amor, né? Então, procurando dessa maneira, a gente fica assim: leis de Deus, parece que não vai falar de lei de Deus de novo, está cerceando a minha liberdade. Não, gente, é simplesmente eu descobrir que você entrou na água sem nadar, você vai morrer afogado. Botou o dedo na tomada, você vai tomar choque. Então é a lei natural. Então você começa a ser egoísta demais, você vai ficar isolado. Você começa a ser o cara que não aprendeu a perdoar, você vai produzir várias doenças em você mesmo. Hipertensão, problemas de tireoide, problemas cardíacos por conta da sua falta de perdão. E na verdade as palavras da vida eterna estão o tempo todo exortando a gente ao quê? Ao amor, ao respeito, a entender que aquela pessoa está daquele jeito, mas todo fruto tem o seu momento de amadurecer, que não é com violência que você vai educar alguém, porque com violência você vai trazer mais revolta, e aquele que está sendo mais fraco no momento vai procurar reunir mais força para daqui a pouco se vingar daquilo que ele sofreu. Então não é assim que acontece. Agora, quando a gente tem o dom da palavra e a gente se propõe a servir de instrumento para estar sendo propagador de palavras da vida eterna, a vida começa a ficar bem mais interessante e os espíritos começam a se interessar por cada um de nós. E tenho certeza, até durante a noite a gente é retirado do corpo para se preparar mais, estudar um pouco mais, para estar disseminando cada vez mais essas palavras, porque se ela tem utilidade para a gente, muito mais utilidade tem para todos aqueles que ouvem também. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.